Você já sentiu que está preso dentro da sua própria cabeça? Que os pensamentos vêm como ondas, um atrás do outro, e você não consegue parar? Ansiedade, medo, culpa, memórias que não te soltam. E você tenta fugir, tenta se distrair, mas eles voltam, sempre voltam. E no silêncio da noite, quando tudo está quieto, é aí que eles gritam mais alto. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei que você sabe, porque todos nós já estivemos ali, naquele ponto onde a mente vira um campo de batalha. E o pior é que ninguém vê. Por fora, você está bem. Por dentro, está em guerra. Agora respira fundo comigo, porque o que eu vou compartilhar com você hoje não é só mais uma mensagem motivacional. É algo que pode mudar radicalmente a forma como você vive a sua fé. E tem tudo a ver com um homem que caminhou com Jesus. Um homem que viu o Mestre de perto, que dormiu perto do fogo que ele acendia, que ouviu suas palavras quando ainda ninguém entendia direito o que ele estava dizendo. Esse homem se chamava João. E a história dele é a história de uma transformação que começou não com milagres grandiosos, mas com algo muito mais profundo: a renovação da mente e do coração. Se esse assunto tocar algo em você, fica até o final. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora. Porque o que a gente conversa aqui não é entretenimento vazio, é alimento, é palavra que transforma. João era jovem. Alguns estudiosos acreditam que ele tinha entre 15 e 20 anos quando conheceu Jesus. Ele era pescador, assim como o irmão dele, Tiago. Eles trabalhavam com o pai, Zebedeu, no mar da Galileia. Vida dura, mãos calejadas, sol escaldante, redes pesadas. E junto com essa vida de esforço físico, João carregava algo dentro dele que muita gente não percebe quando lê o Evangelho. Ele tinha um temperamento explosivo. Ele e o irmão eram chamados de Boanerges por Jesus. Isso significa filhos do trovão. Pensa nisso. Jesus não dava apelidos à toa. Eles tinham fogo dentro, raiva rápida, reação impulsiva, orgulho forte. Uma vez, Jesus e os discípulos estavam indo para Jerusalém e passaram por uma aldeia de samaritanos. Só que os samaritanos não os receberam bem. Sabe o que João e Tiago sugeriram? Eles olharam para Jesus e disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Isso está em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Imagina a cena. 2 caras querendo literalmente destruir uma aldeia inteira porque não foram bem recebidos. E Jesus os repreendeu. Ele virou para eles e disse que não era esse o espírito deles. Não era esse o caminho. Essa história revela algo profundo sobre João. Ele precisava de transformação interior. Ele amava Jesus. Sim, ele tinha deixado tudo para seguir Jesus, sim, mas ainda havia dentro dele sementes de ira, de julgamento, de vingança. E isso é importante porque muitas vezes a gente pensa que seguir Jesus é só uma decisão externa. Eu oro, eu vou à igreja, eu leio a Bíblia. Mas Jesus não veio só mudar o que você faz, ele veio mudar quem você é por dentro. Ele veio renovar a sua mente. E esse processo não é instantâneo, é diário, é lento, é profundo. João passou 3 anos e meio caminhando com Jesus. 3 anos e meio ouvindo, vendo, sentindo a presença dele. E algo foi acontecendo, algo foi mudando, não foi de um dia para o outro. Foi como uma semente que germina devagar no escuro, sob a terra, mas germina. E João começou a entender algo que ia muito além dos milagres, muito além das multidões, muito além das curas. Ele começou a entender o coração de Deus. Ele começou a entender o amor. Existe um momento na vida de João que muita gente esquece, mas que é devastador. Jesus foi preso, julgado, condenado, crucificado. E onde estavam os discípulos? A maioria fugiu. Pedro negou. Mas João estava lá. Ele estava aos pés da cruz. Ele viu tudo. Ele viu o sangue. Ele viu a dor.
Ele viu Jesus sufocando, agonizando, morrendo. E no meio daquele horror todo, Jesus olhou para ele e para Maria, a mãe de Jesus, e disse: Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Isso está em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Você entende o que aconteceu ali? Jesus, no meio da maior dor física e emocional que um ser humano pode sentir, cuidou de alguém. Ele pensou em outra pessoa. Ele entregou sua mãe aos cuidados de João. E João aceitou. A partir dali, Maria foi morar com ele. Ele cuidou dela até o fim da vida dela. E isso moldou João de um jeito que nada mais poderia ter moldado. Porque ele viu, na prática, o que é o amor de verdade. Amor não é sentimento passageiro. Amor é sacrifício. Amor é cuidado. Amor é escolha diária. Depois da ressurreição, depois de Pentecostes, João começou a pregar. Ele viajou, ele plantou igrejas. E algum tempo depois, ele foi preso e exilado em uma ilha chamada Patmos. Uma ilha rochosa, isolada, no meio do mar Egeu. Ele estava velho, ele estava sozinho. E foi ali, naquele isolamento, naquele silêncio forçado, que Deus falou com ele de um jeito que nunca tinha falado antes. João recebeu a revelação do Apocalipse. Ele viu o trono de Deus, ele viu o Cordeiro, ele viu o fim e o começo de todas as coisas. E aquele jovem impulsivo, aquele filho do trovão que queria mandar fogo do céu, agora era conhecido como o apóstolo do amor. Ele escreveu: Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Isso está em 1 João capítulo 4, versículo 16. O que mudou? O que aconteceu entre aquele João explosivo e esse João que fala de amor com tanta profundidade? A resposta é: a mente dele foi renovada. O coração dele foi transformado. Ele passou tanto tempo perto de Jesus que começou a pensar como Jesus, a sentir como Jesus, a amar como Jesus. E isso não foi mágica, foi processo, foi exposição contínua à verdade. Foi escolha diária de deixar a palavra penetrar fundo, até as juntas e medulas, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. E aqui está o ponto central de tudo o que eu quero te dizer hoje. A tua mente é o campo de batalha. É ali que a guerra espiritual acontece de verdade. Não é só lá fora, contra demônios visíveis, é dentro de você, contra pensamentos que te acusam, que te condenam, que te fazem duvidar, que te enchem de medo, que te prendem no passado, que te roubam o futuro. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, derribando raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Lê isso de novo devagar. Levar cativo todo pensamento, não alguns, todo. Isso significa que você não é refém dos seus pensamentos. Você não precisa acreditar em tudo que passa pela sua cabeça. Você tem autoridade para capturar um pensamento, analisar ele, e se ele não está alinhado com a verdade de Deus, você joga ele fora. Você o substitui. E é isso que João aprendeu. Ele aprendeu a guardar a mente, a guardar o coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Agora vem comigo, vamos descer mais fundo, porque eu sei que você está me ouvindo e pensando: tudo bem, eu entendo isso, mas como? Como eu faço isso na prática? Como eu renovo a minha mente quando os pensamentos vêm como enxurrada? Primeiro, você precisa identificar o que está entrando na sua mente. João estava constantemente perto de Jesus. Ele ouvia suas palavras, ele via suas ações, ele respirava aquela atmosfera de fé, de verdade, de amor. E você? O que você está consumindo? O que está entrando pelos seus olhos,
pelos seus ouvidos, pelas suas conversas, porque a tua mente é como um jardim. Se você planta semente de medo, vai colher medo. Se você planta semente de fofoca, de reclamação, de pornografia, de comparação, de inveja, você vai colher frutos podres. Mas se você planta a palavra, se você se cerca de adoração, de comunhão saudável, de ensino sólido, você vai colher paz, alegria, fé, esperança. Jesus disse em Marcos capítulo 7, versículo 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios. Entende? O problema não é só lá fora. O problema nasce dentro e a solução também nasce dentro. Quando você renova a mente, você muda a fonte. E quando você muda a fonte, a água que sai dela fica limpa. Segundo, você precisa criar momentos de silêncio. João estava em Pátimos, sozinho, sem distrações. E foi ali que Deus falou. A gente vive em um mundo que grita o tempo todo. Notificações, redes sociais, barulho constante. E no meio disso, a voz de Deus fica abafada. Não porque Ele não está falando, mas porque a gente não para ouvir. Salmos capítulo 46, versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não é fácil, mas é necessário. Desligue o celular, senta em um lugar quieto, respira fundo e fala com Deus. Não só pede, escuta, deixa Ele falar. Deixa a palavra ressoar dentro de você. Terceiro, você precisa substituir pensamentos mentirosos por verdades bíblicas. Isso é prático. Muito prático. Vou te dar exemplos reais. Quando vier o pensamento, eu não tenho jeito, eu sempre falho. Você para, reconhece a mentira e fala em voz alta: eu sou nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Isso é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando vier o pensamento, ninguém me ama, eu estou sozinho. Você para e fala: o amor de Deus foi derramado em meu coração pelo Espírito Santo. Nada pode me separar do amor de Cristo. Isso é Romanos capítulo 5, versículo 5 e Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Quando vier o pensamento, eu não vou conseguir, é impossível, você para e fala: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você entende o que está acontecendo aqui? Você está treinando a sua mente para pensar como Deus pensa. Você está alinhando os seus pensamentos com a verdade. E isso não é ilusão, não é pensamento positivo vazio, é fé. É escolher acreditar no que Deus diz sobre você e não no que a sua carne, o mundo ou o inimigo diz. Quarto, você precisa lidar com as feridas não curadas. João viu Jesus morrer. Isso poderia ter destruído ele. Poderia ter gerado amargura, raiva contra Deus, desespero. Mas não gerou, porque João permitiu que aquela dor fosse transformada. Ele não negou a dor. Ele não fingiu que estava tudo bem. Mas ele levou aquela dor para Deus. E Deus usou aquela experiência para moldar nele uma compaixão profunda, um amor radical. Muita gente hoje carrega feridas abertas, traumas de infância, rejeição, abuso, traição, perda. E essas feridas infectam a mente. Elas geram pensamentos tóxicos, elas geram padrões destrutivos. E a gente tenta viver a vida cristã em cima dessas feridas abertas e não funciona. Porque fé verdadeira exige cura verdadeira. Jesus não veio só perdoar pecados, ele veio curar os quebrantados de coração. Isaías capítulo 61, versículo 1. E às vezes, essa cura precisa de ajuda. Precisa de um conselheiro cristão, precisa de um pastor, precisa de uma comunidade segura. E não tem problema nenhum nisso. Buscar ajuda não é fraqueza, é sabedoria. Quinto, você precisa praticar o perdão. João estava ali quando Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34.
Jesus perdoou quem o estava matando. E João aprendeu isso. Ele escreveu depois como um ancião, com toda a autoridade de quem viveu o que ensina. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Perdoar não é fácil. Perdoar não é esquecer. Mas perdoar é soltar, é tirar o peso das suas mãos e entregar nas mãos de Deus. Porque enquanto você segura a ofensa, você está amarrado à pessoa que te feriu. E Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso é sério. Não perdoar bloqueia a tua comunhão com Deus. Não perdoar envenena a tua mente. E eu sei que é difícil. Eu sei que dói. Mas você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque você merece ser livre. Você perdoa porque Jesus te perdoou primeiro. E quando você perdoa, algo acontece no mundo espiritual. Correntes caem, portas se abrem, a paz volta. Sexto, você precisa declarar a palavra em voz alta. Tem poder na tua boca. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 37, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Quando você fala a palavra, quando você confessa a verdade de Deus sobre a tua vida, você está ativando a fé. Você está decretando no mundo espiritual. Isaías, capítulo 55, versículo 11, diz que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre o propósito para o qual foi enviada. Então fala, declara, mesmo que a garganta trema, mesmo que você não sinta ainda. Porque a fé não é sentimento. Fé é convicção de coisas que não se veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. João envelheceu. Ele viveu mais que todos os outros apóstolos. Todos os outros morreram martirizados. Mas João viveu até ser muito velho, e ele terminou a vida escrevendo. Ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu as 3 cartas de João, ele escreveu o Apocalipse, e em todos esses textos uma coisa fica clara. João se tornou alguém que vivia no amor de Deus e irradiava esse amor. Ele não era mais o filho do trovão, ele era o discípulo amado. Não porque Jesus amava ele mais que os outros, mas porque ele entendeu profundamente que era amado. Ele descansou nessa verdade. E isso mudou tudo. Você entende onde eu quero chegar? A transformação de João não foi um evento, foi um processo. E é o mesmo processo que Deus quer fazer em você. Ele quer renovar a tua mente. Ele quer curar o teu coração. Ele quer te libertar das prisões internas que te impedem de viver em plenitude. E isso começa com uma decisão. A decisão de parar de viver no piloto automático, aceitando todo o pensamento que vem, acreditando em toda mentira que o inimigo sussurra, e começar a lutar, começar a capturar, começar a substituir, começar a plantar a palavra onde antes havia medo, dúvida, culpa. Imagina comigo uma cena. Você está em um quarto, é noite, está escuro, e de repente você percebe que há uma porta trancada, uma porta que você nunca tinha visto antes, e você sente que atrás dessa porta tem algo importante, algo que você perdeu há muito tempo: paz, alegria, esperança, liberdade. Mas a porta está trancada e você não tem a chave. Você tenta forçar, não abre, você grita, nada. Você desiste e se senta no chão, cansado, desesperado. E então você ouve uma voz, suave, mas firme, e a voz diz: eu sou a porta, eu tenho a chave, mas você precisa me deixar entrar. E você percebe que a porta não está trancada por fora, está trancada por dentro. Você é quem tem que abrir. E a chave é a fé. A chave é a rendição. A chave é dizer:
Jesus, eu não consigo sozinho. Vem, entra, toma o controle, renova a minha mente, transforma o meu coração. Essa é a decisão que João tomou, e é a decisão que está diante de você agora. Porque Deus não força, Ele convida, Ele bate na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ele quer entrar. Mas você precisa abrir. E quando você abre, quando você permite que ele entre, algo começa a acontecer. Devagar, mas real. Pensamentos que antes te dominavam começam a perder força. Medos que te paralisavam começam a diminuir. Culpas que te acusavam começam a ser silenciadas pela voz da graça. E você percebe que está mudando, não porque você está se esforçando mais, mas porque você está se expondo mais à presença dele. Porque transformação não vem de esforço, vem de intimidade. Quanto mais perto de Jesus, mais parecido com ele você fica. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, em como pelo Senhor, o Espírito. Agora eu quero te desafiar. Eu quero que você pare por um momento, depois que esse vídeo terminar, e faça uma coisa simples. Pega um papel ou abre o bloco de notas do celular e escreve 3 pensamentos que têm te dominado. 3 mentiras que você tem acreditado. Pode ser: eu nunca vou ser bom o suficiente. Pode ser: Deus está bravo comigo. Pode ser: minha vida não tem propósito. Escreve. E então abre a Bíblia ou busca na internet e encontra versículos que contradizem essas mentiras. Escreve esses versículos do lado. E todo dia, quando aquele pensamento vier, você lê o versículo em voz alta. Você declara a verdade. Faz isso por uma semana, só uma semana, e você vai ver a diferença, porque a palavra é viva. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela age, ela transforma, ela liberta. E lembra, não é de um dia para o outro. João levou anos, mas ele não desistiu. E você também não pode desistir, porque todo dia que você escolhe a verdade, você está plantando uma semente, e tem um dia que a colheita vem. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então, hoje, agora, você tem uma escolha. Você pode continuar vivendo refém dos seus pensamentos, acreditando nas mentiras, carregando o peso das feridas não curadas, preso na ansiedade, no medo, na culpa. Ou você pode decidir começar o processo de renovação. Você pode decidir abrir a porta. Você pode decidir plantar a palavra. Você pode decidir ser como João. Alguém que foi transformado de dentro para fora pelo poder do amor de Cristo. E eu quero te pedir uma coisa. Se essa mensagem tocou você, se algo aqui ressoou no teu coração, deixa um comentário simples, só uma frase. Eu escolho renovar minha mente. Ou eu escolho a fé. Ou eu abro a porta. Só isso. Porque quando você declara em público, quando você coloca em palavras, você está firmando um compromisso, não comigo, mas com Deus e com você mesmo. E compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que está lutando. Alguém que está preso na própria cabeça. Alguém que precisa ouvir que existe esperança, que existe saída, que existe liberdade. Vou terminar com uma última coisa. João, já velho, muito velho, escreveu uma frase que resume tudo. Ele disse: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Essa é a chave de tudo. Você não precisa se esforçar para produzir amor. Você não precisa fingir.
Você só precisa receber. Receber o amor que Deus já derramou sobre você. E quando você recebe de verdade, quando você deixa aquilo penetrar fundo, quando você descansa nessa verdade, você transborda. Você ama. Você perdoa, você tem paz, você tem alegria, não porque tudo está perfeito lá fora, mas porque tudo está alinhado lá dentro. E esse é o convite que Jesus está fazendo para você hoje. Ele está dizendo: vem, deixa eu renovar a tua mente, deixa eu curar o teu coração, deixa eu te ensinar a viver no meu amor. E quando você viver no meu amor, você vai se tornar livre, livre de verdade. Porque a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Então respira fundo, solta o peso, abre a porta e deixa ele entrar. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente. E que você durma hoje sabendo que não está sozinho, que não está abandonado e que a transformação já começou. Em nome de Jesus. Amém.